Durante décadas, um lugar em São Paulo ficou marcado como um dos cenários mais sombrios da história do sistema penitenciário brasileiro. Um lugar cercado por muros altos, histórias violentas e segredos que ainda hoje ecoam na memória de quem viveu aquela época. Esse lugar ficou conhecido como Carandiru. Oficialmente chamado de Casa de Detenção de São Paulo, o complexo penitenciário localizado na zona norte da capital se transformou ao longo de quase 8 décadas em um verdadeiro símbolo das contradições do sistema prisional brasileiro. Entre projetos de ressocialização, superlotação extrema, rebeliões e acontecimentos que chocaram o país, o Carandiru acumulou histórias difíceis de esquecer. Algumas delas ainda hoje parecem inacreditáveis. Para entender como tudo chegou a esse ponto, é preciso voltar no tempo. A Casa de Detenção foi inaugurada no ano de 1920, em uma época em que o Brasil começava a discutir novas formas de lidar com o sistema penitenciário. Naquele período, especialistas acreditavam que a prisão não deveria servir apenas como punição, mas também como uma oportunidade de reconstrução para quem havia cometido crimes. A ideia era simples na teoria: oferecer trabalho, educação e condições mínimas de dignidade para que os detentos pudessem retornar à sociedade de maneira diferente. Foi com esse objetivo que o governo do estado de São Paulo construiu o presídio. Nos primeiros anos de funcionamento, o projeto chegou a ser considerado um exemplo de modelo prisional moderno. O local tinha oficinas de trabalho, atividades educativas e uma estrutura que, para a época, era vista como avançada. Os números pareciam confirmar esse sucesso inicial. Até a década de 1940, o índice de reincidência entre os detentos era extremamente baixo. Menos de 10% das pessoas que passavam pela prisão voltavam a cometer crimes depois de cumprir suas penas. Esse resultado chamou atenção inclusive fora do Brasil. Autoridades e estudiosos de outros países chegaram a visitar o presídio para entender como aquele sistema funcionava. Mas essa realidade não duraria para sempre. A partir da metade do século XX, a cidade de São Paulo começou a passar por um crescimento acelerado. A população aumentava rapidamente, a urbanização avançava em ritmo intenso e, junto com esse crescimento desordenado, surgiam novos desafios sociais. Com o aumento da criminalidade e do número de prisões, o governo decidiu ampliar a capacidade do presídio. Durante a gestão do então governador Jânio Quadros, o complexo foi expandido e passou por mudanças estruturais. Aquela prisão, que inicialmente comportava cerca de 500 detentos, começou a receber cada vez mais pessoas. Pouco tempo depois, o número de presos já chegava à casa dos milhares. Nas décadas de 1960 e 1970, o Brasil vivia o período da ditadura militar. Nesse contexto, o encarceramento aumentou ainda mais, e o Carandiru passou a receber um fluxo constante de novos detentos. O sistema, que um dia havia sido planejado para ressocializar, começou a enfrentar uma realidade completamente diferente. Superlotação, estruturas antigas, convivência cada vez mais tensa entre os presos. Com o passar dos anos, o presídio deixou de ser visto como um modelo e passou a ganhar uma reputação muito diferente. Entre policiais, detentos e moradores da região, o lugar passou a ser chamado por um apelido sombrio: o Condomínio do Diabo. Mas para entender por que o Carandiru ganhou essa fama, é preciso olhar para dentro dos muros, principalmente para o período entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90. Nessa época, o complexo penitenciário já funcionava como uma verdadeira cidade murada. O presídio era dividido em 9 pavilhões, cada um com funções e características próprias. Logo na entrada, ficava o chamado Pavilhão 1, conhecido entre os internos como Divinéia. Era o ponto inicial para quem chegava ao presídio. Já o Pavilhão 2 funcionava como área de triagem. Era ali que os novos presos passavam pelos primeiros procedimentos ao entrar no sistema. Nesse momento, a mudança era imediata.
O nome deixava de ser usado. A partir dali, cada detento passava a ser identificado apenas por um número de matrícula. O pavilhão 3 concentrava parte da administração da prisão. Funcionários e alguns presos que trabalhavam em tarefas burocráticas circulavam por ali. Mas dentro daquele complexo existiam espaços muito diferentes entre si. Um deles era o pavilhão 4, que ficou conhecido como Gozolândia. Esse setor oferecia condições um pouco melhores que o restante do presídio. As celas abrigavam apenas um detento e havia um pouco mais de conforto. Normalmente ficavam ali presos que possuíam algum recurso financeiro ou que conseguiam determinados trabalhos dentro da prisão. Em contraste com esse ambiente relativamente mais tranquilo, havia também lugares muito mais perigosos. Um exemplo era o pavilhão 5, chamado de Seguro, ou também conhecido como Prédio Amarelo. Esse espaço recebia presos considerados indesejados pelos outros internos, pessoas acusadas de determinados crimes ou que haviam colaborado com investigações, muitas vezes eram transferidas para lá por questões de segurança. Mesmo assim, o local era extremamente tenso. Durante rebeliões, esse pavilhão frequentemente se tornava o primeiro alvo de invasões por parte de outros detentos. O pavilhão 6 funcionava como uma área de apoio interno. Ali também ficava um antigo cinema desativado, além de espaços usados para alojar presos que estavam ameaçados de morte e não cabiam mais no setor do seguro. Já o pavilhão 7 tinha uma dinâmica diferente. Nesse local ficavam presos mais antigos, muitos deles já completamente adaptados à rotina da prisão. Alguns trabalhavam na produção de artesanatos, costuras e outros serviços internos. Era considerado um dos pavilhões mais tranquilos do complexo. Mas dois setores ficaram especialmente marcados na história do Carandiru. E entender esses dois pavilhões é fundamental para entender o que aconteceria anos depois. De um lado estava o pavilhão 8, conhecido por abrigar criminosos experientes. Muitos deles já tinham passagens anteriores pelo sistema e eram vistos como figuras respeitadas dentro da hierarquia entre os presos. Do outro lado ficava o pavilhão 9, e era justamente ali que a situação costumava sair do controle. Esse setor concentrava principalmente presos jovens e pessoas que estavam entrando no sistema penitenciário pela primeira vez. Muitos ainda não estavam adaptadas às regras informais que existiam dentro da prisão. A convivência era tensa, conflitos e disputas surgiam com frequência naquele pavilhão do que nos outros. Com o passar dos anos, o Carandiru foi se transformando em um ambiente cada vez mais instável. Histórias assustadoras circulavam entre os próprios detentos. Relatos de disputas brutais, vinganças internas e confrontos que terminavam de forma trágica faziam parte da rotina daquele lugar. Dentro do presídio, existiam até áreas específicas onde conflitos eram resolvidos diretamente entre os presos. Uma dessas áreas ficou conhecida como Rua 10. Era ali que muitos acertos de contas aconteciam. O ambiente dentro do Carandiru seguia regras próprias, muitas vezes definidas pelos próprios detentos. Em diversos casos, a sobrevivência dependia de entender rapidamente como aquele sistema funcionava. Enquanto isso, do lado de fora dos muros, os moradores da região conviviam com uma sensação constante de insegurança. Rebeliões, tentativas de fuga e incêndios provocados dentro do presídio não eram raros. Em algumas ocasiões, presos cavavam túneis improvisados, conhecidos como tatus, tentando escapar do complexo. O clima era de tensão permanente. Mas isso tudo ainda era apenas o prelúdio, porque no início da década de 1990, um episódio dentro daqueles muros mudaria para sempre a história do Carandiru e também do sistema penitenciário brasileiro. E essa história começaria justamente com um conflito aparentemente comum entre detentos. Um conflito que rapidamente sairia do controle e que acabaria entrando na história de uma forma que ninguém poderia imaginar. No início da década de 1990, o Carandiru já era considerado um dos presídios mais problemáticos do país.
A superlotação, os conflitos internos e a tensão constante criavam um ambiente imprevisível. Bastava um pequeno conflito para que tudo saísse do controle. E foi exatamente isso que aconteceu em 2 de outubro de 1992. Naquela sexta-feira, uma briga entre detentos dentro do presídio começou de forma aparentemente comum. Conflitos entre grupos rivais não eram novidade dentro do complexo, mas dessa vez a situação escalou rapidamente. A confusão começou entre presos dos pavilhões e logo se espalhou. Em pouco tempo, o clima dentro da prisão já era de rebelião. Guardas penitenciários perderam o controle da situação e as autoridades foram acionadas. Do lado de fora, a pressão era enorme. 2 dias depois aconteceria uma eleição importante no país e o governo precisava mostrar que tinha controle da situação. O governador de São Paulo na época era Luiz Antônio Fleury Filho, que enfrentava um cenário político delicado. A rebelião no maior presídio do estado poderia causar uma repercussão enorme. A decisão precisava ser rápida. Então veio a ordem para que forças policiais entrassem no complexo e retomassem o controle da prisão. Unidades da Rota, conhecida oficialmente como Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, juntamente com tropas de choque da Polícia Militar, foram enviadas para o local. O que aconteceria nas horas seguintes marcaria a história do Brasil. Quando as equipes entraram no presídio, a situação já era caótica. Os corredores estavam tomados por tensão e muitos presos ainda estavam nos pavilhões. A operação, que tinha como objetivo encerrar a rebelião, acabou se transformando em um dos episódios mais chocantes já registrados dentro de um presídio brasileiro. Ao final daquele dia, 111 detentos haviam perdido a vida. O episódio ficou conhecido como o Massacre do Carandiru. A repercussão foi imediata. O caso ganhou destaque em todo o país e também no exterior. Organizações de direitos humanos, jornalistas e especialistas passaram a discutir o que realmente havia acontecido dentro daqueles muros. Durante anos, o episódio gerou investigações, julgamentos e debates sobre a atuação do Estado e as condições do sistema prisional brasileiro. Mas as consequências daquele dia não terminaram ali. Na verdade, o impacto do massacre provocou mudanças profundas dentro do próprio sistema penitenciário. No ano seguinte ao episódio, ainda com o clima de revolta entre muitos detentos, surgiu uma organização que mudaria para sempre o cenário das prisões no Brasil. Foi dentro do sistema carcerário paulista que nasceu o primeiro comando da capital, conhecido como PCC. O grupo surgiu inicialmente com a proposta de união entre presos para evitar abusos e conflitos internos dentro das penitenciárias. Mas com o passar do tempo, a organização cresceu e se tornou uma das maiores facções criminosas do país. Muitos especialistas apontam que os acontecimentos no Carandiru tiveram influência direta nesse processo. O impacto também atingiu pessoas que estavam ligadas à administração da prisão. Anos depois, José Ismael Pedrosa, que era diretor do presídio na época do massacre, acabou sendo morto em um atentado enquanto estava dentro de seu carro. Para muitos integrantes do sistema prisional, ele era visto como alguém que permitiu a entrada da operação policial naquele dia. Enquanto essas histórias continuavam surgindo, o futuro do próprio presídio também começou a ser questionado. O Carandiru já carregava uma imagem extremamente negativa. O local havia se tornado um símbolo de superlotação, violência e falhas estruturais no sistema penitenciário. A decisão tomada pelo governo foi iniciar um processo de desativação do complexo. No início dos anos 2000, os últimos detentos foram transferidos para outras unidades prisionais do estado, principalmente para cidades do interior. Era o fim de uma era. Pouco tempo depois, as estruturas que durante décadas abrigaram milhares de presos começaram a ser demolidas. Grande parte do antigo presídio foi implodida em 2002, encerrando definitivamente o funcionamento da Casa de Detenção de São Paulo. Mas o espaço não ficou abandonado. No lugar onde antes existiam muros, celas e pavilhões, foi criado um novo ambiente completamente diferente. Nascia ali o Parque da Juventude.
Hoje o local abriga áreas verdes, pistas de caminhada, espaços culturais, bibliotecas e atividades esportivas. Um contraste enorme com tudo o que aquele lugar representou no passado. Mesmo assim, a memória do que aconteceu ali ainda permanece. Entre antigos funcionários, moradores da região e pessoas que viveram aquele período, as histórias sobre o Carandiru continuam sendo lembradas. Relatos de rebeliões, fugas, conflitos internos e acontecimentos marcantes ainda fazem parte da memória coletiva da cidade. O que um dia foi considerado um modelo de ressocialização acabou se transformando em um dos símbolos mais complexos do sistema penitenciário brasileiro. E até hoje, quando se fala em história das prisões no Brasil, o nome Carandiru continua sendo impossível de ignorar. Porque por trás dos muros que já não existem mais, ficaram histórias que ainda ecoam no tempo. Histórias que mostram como decisões, conflitos e circunstâncias podem transformar completamente o destino de um lugar. E também de muitas pessoas. Se você gosta de conhecer histórias reais, acontecimentos marcantes e mistérios que fazem parte da história do Brasil, aproveite agora para se inscrever no canal. Assim você não perde os próximos vídeos com casos impressionantes como esse. E se esse vídeo te surpreendeu, deixe também o seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias cada vez mais interessantes. Nos vemos no próximo episódio.